Olá, camaradas. Nós do canal Emancipação do Trabalho estamos fazendo essa live para chamar a atenção para a situação gravíssima criada pelo governo Bolsonaro ao atrasar a vacinação para crianças de 5 a 11 anos. A CPI, apesar de suas limitações, contradições e responsabilidades de seus membros pelas mais de 650 mil vítimas mortais do coronavírus, apontou as consequências desastrosas dessa política, mesmo que isentando a sua participação nesta tragédia. Essa mesma política de negar as evidências fez o Brasil navegar em um mar de mortes quando Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas, ignorou os protocolos e publicou inúmeras mentiras nas redes sociais. Essas informações são de estudos e artigos feitos por profissionais de várias universidades e constam do relatório da CPI. Inclusive, esta parte que eu vou ler agora é do texto do relatório. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, do Butantan e da London School escreveram um artigo em que propuseram um modelo matemático para estimar o impacto do atraso da vacinação contra a Covid-19 no número de casos e mortes no Brasil. O modelo projetou que, na ausência de vacinação, haveria cerca de 350 mil mortes no Brasil até a final de 2021. Se, contudo, o Brasil tivesse iniciado uma campanha de vacinação, a taxa máxima poderia ter evitado cerca de 127 mil mortes. Essa taxa, conforme simulação, é de atingimento de imunização de 70% da população em 9 meses, cerca de 544 mil pessoas por dia, e o que é um número plenamente aceitável, dada a experiência brasileira de vacinação em massa, porque em 2010 foram vacinados mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses contra o H1N1. Se as propostas iniciais da Pfizer e do Butantan tivessem sido aceitas, esse cenário seria possível de ser atingido. O ritmo de vacinação. O ritmo lento da vacinação produz sérias consequências na mortalidade pelo vírus e deve servir de alerta para as autoridades, para que o maior número possível de pessoas seja imunizado no menor período de tempo possível. O atraso na aquisição de vacinas impôs escassez à população e redução do ritmo de vacinação, o que aumentou a mortalidade do vírus. Até o momento foram produzidos 3 artigos que buscam mensurar o impacto das decisões das autoridades públicas na vida e na morte da população com foco na Covid-19. O objetivo do primeiro artigo foi responder à pergunta: entre as pessoas que faleceram de Covid-19 com 80 anos ou mais de idade no mês de março de 2021 no Brasil, quantas dessas poderiam estar vivas caso o Ministério da Saúde tivesse adquirido, em agosto de 2020, os 70 milhões de doses de vacina Pfizer-BioNTech. O segundo artigo focou nas pessoas com 70 anos ou mais de idade que não teriam falecido de Covid-19 no mês de abril de 2021, e o terceiro artigo nas pessoas com 60 anos ou mais que não teriam falecido no mês de maio de 2021. A metodologia é a mesma nos 3 artigos. Obviamente, depois da CPI, novos artigos foram publicados. Eu estou me referindo aqui aos dados da CPI. Uma quantidade estimada de 13.855 pessoas com 80 anos ou mais de idade faleceu no Brasil no mês de março de 2021, vítima de Covid-19. A imunização com as 2 doses da vacina Pfizer teria representado um percentual aproximado de imunização de 27,08% da população com idade igual ou superior a 80 anos, que estava sujeita ao risco de falecer por Covid-19 nesse período no Brasil, com controle para idosos que só tomaram uma dose e para idosos que declararam não ter interesse em se vacinar. O estudo considerou a eficácia de 95% da vacina para a prevenção de óbito por Covid-19. Isso equivaleria a 3.564 vidas salvas em março de 2021. Considerou-se um atraso de 5% na entrega das doses e a perda de 1% das doses por conta de eventuais desperdícios, acidentes, etc. O segundo artigo, seguindo a mesma metodologia, estimou que 5.326 pessoas com 70 anos ou mais de idade não teriam falecido de Covid-19 no Brasil no mês de abril de 2021. E o terceiro artigo estimou que 3.773 pessoas com 60 anos ou mais não teriam morrido de Covid-19 no Brasil em maio de 2021. Os pesquisadores fizeram uma tabela com o cronograma projetado da imunização contra a Covid-19 com a vacina Pfizer até 30 de abril de 2021.
caso tivesse sido contratado em agosto de 2020, considerando o intervalo de um mês entre as duas doses, uma vez que o intervalo de 3 meses foi imposto em razão da escassez da vacina, o que não ocorreria se as vacinas tivessem sido adquiridas em agosto de 2020. Os 3 estudos estimam que 12.663 pessoas com 60 anos ou mais de idade não teriam falecido nos meses de abril e maio de 2021, caso o Ministério da Saúde tivesse contratado em agosto de 2020 as 70 milhões de doses da vacina Pfizer. Os pesquisadores Pedro Halal e Jurema Werneck trouxeram outros dados para a CPI. Conforme o estudo de Halal, 4 de cada 5 mortes no Brasil teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial de mortalidade. A comparação da mortalidade do Brasil e o mundo é arrasadora. O mundo, é oportuno citar, nesse sentido, o estudo do Werneck sobre mortes evitáveis por Covid-19 no Brasil. Mortes evitáveis são estimadas em 2 etapas. Na primeira, calcula-se o excesso de mortes, comparando o número registrado de mortes durante a pandemia com o número esperado de mortes que ocorreriam no mesmo período, caso não houvesse a pandemia. Esse excesso foi calculado em 305 mil mortes. Na segunda, dada a ausência de vacinas, calcula-se que as mortes teriam sido evitadas por ações: testagem em massa, que nunca foi feito, rastreamento de contatos e isolamento, uso de máscaras, distanciamento físico, restrição da mobilidade, etc. E serviços de saúde, recursos humanos, leitos hospitalares, de UTI, medicamentos, oxigênios, ventiladores mecânicos, etc. O Brasil não fez uso sistemático de medidas não farmacológicas rígidas e ampliadas, conforme já visto nesse relatório. Com base em dados da literatura especializada, a pesquisa infere que medidas não farmacológicas intensas, se tivessem sido aplicadas de forma sistemática no país, poderiam ter reduzido os níveis da transmissão da Covid em cerca de 40%, o que significa que 120 mil vidas poderiam ter sido salvas até o final de março de 2021. Por fim, conforme o estudo do IPEA, recebido pela CPI, o Brasil registrou em 2020, em proporção de sua população total, mais mortes por Covid-19 do que 89,3% dos demais 178 países, segundo dados compilados pela OMS. Quando a comparação é ajustada à distribuição populacional por faixa etária e sexo com cada país, o resultado brasileiro se torna pior que os de 94,9% dos mesmos 178 países. Trazendo esses dados um pouco para a realidade, a gente vai citar aqui as informações do Valor Invest, que falam da gravidade do momento atual. O texto diz o seguinte: a média móvel de novas mortes no Brasil na última semana foi de 110 por dia, uma alta de 14% sobre a variação em 14 dias. A média móvel de novos casos de Covid-19 nos últimos 7 dias voltou a ficar acima de 20 mil no Brasil. Como resultado das últimas 24 horas, essa média ficou em 20.338 por dia, a maior desde 24 de setembro de 2021. Trata-se de um salto de 639% em relação à média de 14 dias atrás, segundo o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 53.419 novos casos de Covid-19, acumulando 22.448.741 diagnósticos desde o início da pandemia. Essa reportagem é do dia 7 de janeiro de 2021. Obviamente, hoje a gente tem muitos mais casos. Por exemplo, no mundo hoje, nos Estados Unidos, mais de 1.000 crianças internadas ou infectadas com Covid-19. E um novo recorde de casos no mundo nas últimas 24 horas, cerca de 3 milhões de novos casos. E segundo novos estudos apontados por Pedro Halal, epidemiologista da Universidade de Pelotas, ele diz que 400 mil mortes poderiam ser evitadas se as vacinas não tivessem sido atrasadas, né? Conforme aquele dado que ele coloca lá no início, que em cada 5 novos casos. Deixa eu só lembrar direitinho aqui que esse dado eu.
Eu não estou recordando agora. O Pedro Alau diz que em cada 5 mortes pela doença seriam evitáveis, 4 em cada 5 mortes seriam evitáveis se o governo federal adotasse outra postura, não só unicamente sobre a vacinação, mas sobre os equipamentos, né, e pessoal nos hospitais, nos pronto-socorros e nos postos de saúde. Então, a tragédia é muito maior do que parece. Esses números eu trago para demonstrar a responsabilidade desse governo, ou ainda melhor, a irresponsabilidade em tratar da saúde da população. Isso implica em crime que também foi apontado pela CPI, tanto do Bolsonaro como dos seus ministros. E aí a gente fala, governo Bolsonaro e ministro da falta de saúde são responsáveis por todas essas mortes e na tragédia que se aproxima, com proporções talvez muito maiores de mortes que estas aqui apresentadas, que é o fato em relação à vacinação infantil. É um desrespeito, é um desprezo pela infância, é um comportamento deplorável frente às urgências dos fatos. A exigência de atestado médico para criança ser vacinada é uma política de morte praticada porque o governo, ao invés de apresentar uma alternativa real, uma solução concreta de controle e prevenção da doença com políticas públicas de saúde, que atenda essa demanda, atrasa tudo com medidas estapafúrdias. Sem dúvida, essa é uma política necrófila. Todo o processo de vacinação tem especificidades. No caso das crianças, exige dosagem menor, agulhas de tamanhos diferenciados, né, mais pequenas, espaço de tempo entre as doses de cerca de 21 dias, além dos processos licitatórios de compras. Com tudo isso, a pandemia volta a crescer no mundo. A OMS registrou no final de dezembro, no dia 30 de dezembro, 1.350.000 novos casos nas últimas 24 horas. Era um recorde, que agora já foi quebrado, né? Como vocês já viram, hoje 3 milhões de novos casos. E ali, quando se falou em 1.350.000 casos, nunca tinha tido um registro tão alto de casos em um único dia. E agora a gente vê que nas últimas 24 horas tivemos mais de 3 milhões de casos. Então a pandemia se agrava e o governo parece que não se preocupa muito. Se pensarmos que grande parte da população adulta já tomou a terceira dose e que, segundo os relatos, muitos dos casos ocorrem entre os indivíduos não vacinados, as crianças têm um potencial maior de contrair a doença. A exigência de prescrição médica para a vacina aponta para uma maior desigualdade social, porque as famílias mais vulneráveis não terão condições de obter tal documento, visto o atendimento precário das unidades básicas de saúde, penalizadas pela falta de investimentos e de profissionais de saúde. Assim, a vacinação atingirá somente os privilegiados. Aos mais pobres, como tem sido nessa pandemia, resta chorar suas perdas. Em 2020, a síndrome respiratória aguda grave matou 373 crianças com menos de um ano, 189 entre 1 e 5 anos, e 641 de 6 a 9 anos, totalizando 1.203 crianças. Em 2021, foram 418 bebês menores de um ano, 208 entre 1 e 5 anos e 796 entre 6 e 9 anos, 1.422 no total. Somadas as perdas de 2022 e 2021, temos 2.625 crianças mortas em decorrência da Covid-19. Isso é assustador. A Covid-19 também provocou 1.400 casos de síndrome inflamatória multissistêmica, uma doença que ocorre após a infecção e já provocou cerca de 85 mortes de crianças e adolescentes no Brasil. As medidas governistas são um desserviço à população e ampliará a desigualdade social. Essa frase é do médico representante da Sociedade Brasileira de Imunização e da Sociedade Brasileira de Pediatria em recente entrevista. Frente a essas pressões, o ministro Lewandowski, do STF, exigiu explicações para a necessidade da prescrição médica. O governo tem um prazo de 5 dias para responder, mas o silêncio continuou. Eu, pelo menos, não ouvi resposta. Então, assim, o governo sem dó, sem culpa, assina a sentença de morte de crianças e adolescentes, país afora, nas periferias e entre os desvalidos e as desvalidas, porque é onde mais se sente o peso da tragédia.
Não esperamos nada de bom de Bolsonaro, nem de Queiroga. Por isso precisamos forçá-lo à decisão favorável. Precisamos derrubá-los, ir às ruas pela vacinação, por melhores condições de salário, por emprego, moradia, por distribuição de renda. Não podemos esperar nada dos sindicatos, nem dos ditos partidos de esquerda estacionados na eleição de 2022, e até lá que morram os pobres, os negros e as negras, os indígenas e os indígenas de fome, pela Covid, pela H3N2, pelas tragédias climáticas, pelas tragédias da mineração, pelas tragédias do capital. O que nos leva a Eduardo Galeano, que disse: as serpentes só picam os pés descalços, os pés dos pobres. Não é porque as serpentes sejam diabólicas, mas porque os pobres não têm botas ou calçados para se proteger. E, nesse sentido, as vacinas são as botas contra a Covid. Não vacinar implica também no futuro dessa infância atingida pela pandemia, que apresenta vários impactos secundários importantes. Um dos maiores é o impacto sobre a educação. Nós estamos diante da pior crise educacional. Cada dia sem aulas presenciais representa, além das perdas do desenvolvimento intelectual, a fome, porque muitas das nossas crianças e adolescentes precisam da merenda escolar ofertada, que muitos políticos candidatos em 2022 roubaram para engordar suas contas bancárias em paraísos fiscais. Muito precisa ser feito. Retomar o calendário de vacinações de rotinas e ampliar a oferta de serviços sociais e serviços de saúde, como a saúde mental e o apoio psicológico. Metade dos adolescentes experimentaram aumento de estresse e ansiedade na pandemia e não tiveram ao seu alcance a possibilidade de tratamento nas UBSs, nas unidades básicas de saúde. Ocorreu o aumento de casos de violência doméstica, o que torna cada casa um local inseguro para crianças e adolescentes. E a precariedade dos serviços sociais dos conselhos tutelares não conseguiram dar conta. Compreendemos a urgência da reabertura das escolas devido aos inúmeros impactos negativos sobre essa população, mas exigimos mais segurança. Só os protocolos praticados são insuficientes, não há um risco zero. Mas é preciso criar condições reais para uma reabertura, uma readequação dos ambientes escolares e mais profissionais, e, obviamente, vacinação para as crianças de 5 a 11 anos. O Brasil do desgoverno Bolsonaro, autoritário, ridículo, propõe uma consulta pública antes de autorizar a vacina. Contradiz o órgão do governo, no caso a Anvisa, que endossou a vacinação infantil nessa faixa etária, como forma eficiente de conter o vírus e garantir a volta às aulas com mais segurança. E o ministro Queiroga, cinicamente, minimiza a dor das famílias, dizendo que o número de mortes é baixo. Esquece, despreza o sentimento de dor insuperável dos pais e mães que tiveram a vida de seus filhos ceifados pela doença. Não se sentem responsáveis, não tem empatia. Queiroga finaliza dizendo que, além da consulta pública da prescrição médica, deverá ser exigido um termo de consentimento declarado dos pais. Esses genocidas, na sua perversidade, não consideram a dor de uma mãe e de um pai que perdeu sua filha ou seu filho, uma dor eterna enquanto viver. A única reparação possível é que não ocorrerá com outras famílias. A única forma de evitar as mortes é a vacinação imediata e em massa. Nem Bolsonaro, nem Queiroga se preocupam com a saúde, muito menos na infância, nem com os dados alarmantes de mortes de crianças e adolescentes no país, denunciados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Não há ilusões. De fato, não há qualquer possibilidade de imunização do capital. E, nesse sentido, o governo Bolsonaro é a face mais odiosa do sistema. Escancara a subserviência ao império ao custo de milhares de vidas e dá showzinho se divertindo em férias em Santa Catarina, enquanto trabalhadores e trabalhadoras morrem ou veem os familiares morrerem na pandemia ou pelas tragédias das cheias que atingem sempre os bairros proletários. Resultado das políticas de exploração sobre a Amazônia, as queimadas, o desmatamento e o aquecimento global. Nas últimas semanas, na mídia tradicional, o assunto tem sido invariavelmente a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. O mundo todo se mobiliza nesse sentido. É fato que as vacinas já comprovaram eficácia em torno de 91%, semelhante a outras faixas etárias em estudos clínicos controlados em experiências reais, sendo efetivo contra a doença e hospitalizações em casos de adolescentes. Mas não esqueçamos, no entanto, o quanto de lucro a vacinação representa para os grandes laboratórios farmacêuticos. Por isso, somos pela quebra de patente das vacinas, como forma de horizontalizar e agilizar os processos de vacinação nas nações mais pobres. As grandes farmacêuticas têm que parar de lucrar com o sofrimento e a dor das pessoas. É indecente e horroroso o lucro desses laboratórios. É inegável a necessidade de vacinar. Então, por mais vacinas soberanas de Cuba, precisamos falar, denunciar tudo isso.
não apenas nas redes sociais, mas entre amigos e amigas, nos locais de trabalho, nos sindicatos, nos partidos de esquerda, porque só a nossa militância, só o povo nas ruas pode mudar esse estado de coisas. Essas respostas urgem, o ano acabou, um ano novo inicia e a luta continua. A classe trabalhadora não tem paz, não tem lugar no mundo capitalista. Mas enquanto não se faz a revolução, cabe cobrar dos agentes políticos, da justiça, dos governos, em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, a defesa da vacinação, a defesa da vacinação, a defesa da vida. Os governos têm medo do povo nas ruas, exigindo seus direitos. Por um 2022 diferente, sem genocidas, sem mortes de crianças e jovens, nenhuma a menos. Sigamos Rosa Luxemburgo quando ela nos clama a lutar por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, por um 2022 de lutas e vitórias. Obrigada.